poder sobre a vida e a morte do outro foi se tornando um poder muito absurdo, as democracias começaram a surgir, a sociedade começou a se perturbar e a própria ordem jurídica, o direito propriamente dito, começou a questionar o funcionamento desse poder. É a sociedade moderna que faz uma reviravolta na estrutura do poder, que obriga então não mais a uma gestão da morte do outro, mas uma gestão e uma determinação do que pode ser feito com a vida do outro. Então, ele diz, é uma forma muito sutil a do poder, a do exercício do poder na nossa sociedade, desde os tempos modernos, porque, tempos modernos, eu quero dizer, esses últimos 400, 500 anos, enfim, que definiram para nós uma nova cultura. Mas então, esse novo poder, ele é um poder que não se insere mais diante da morte pura e simples do outro, no sentido de que eu posso matar você se eu sou o pater familiae, mas no sentido de que eu posso determinar os modos de vida que você terá, você sujeito dentro dessa sociedade, eu determino como você vai viver e a partir disso nós, então, temos aquele que detém o poder, afinal de contas, tem domínio sobre o outro. No caso do biopoder, eu não tenho mais o gládio, eu não tenho mais a espada para ameaçar você, você que é o meu subordinado. O que eu posso usar então? Eu acho que não é nada complicado da gente usar os exemplos mais simples da nossa vida cotidiana, do nosso dia a dia mais atual. Nós somos determinados, por exemplo, por uma indústria da medicina. Nós somos determinados, por exemplo, por uma indústria da alimentação. Nós somos determinados por uma indústria da cultura. Nós somos determinados por uma indústria da imagem. O modo como nós vivemos em relação ao que comemos, em relação ao que fazemos com a nossa saúde, em relação ao que fazemos com as roupas que nós usamos, inclusive isso, em relação ao que fazemos com a nossa sexualidade. Tudo isso pode ser considerado como algo, como elementos que estão inseridos dentro de uma vasta estrutura daquilo que então o Foucault chamou de biopoder. Eu quero dar um dado que eu acho muito relevante e que é muito comentado pelo Foucault. Vocês viram que essa questão da biopolítica, ele desenvolve um livro sobre a história da sexualidade. Para Foucault, que era notório homossexual, ele fez uma coisa bárbara nesse livro. Ele desmistificou o mecanismo sob o qual talvez vocês aqui, hoje, ainda estejam submetidos. Qual o mecanismo? Aquele que define que o sexo, ao ser descoberto, é a grande história da minha vida. Vocês já ouviram falar no realizar-se como mulher? Realizar-se como homem? Eu vou me realizar como gay. Eu vou me realizar como lésbica. Vou me realizar como casto. Numa sociedade realmente democrática, eu já falei isso 20 vezes, vou continuar falando, a gente não precisaria dar notícia do nosso sexo para ninguém. Por que eu preciso dar notícia do meu sexo? Por que eu preciso provar para o outro que eu encontrei o meu sexo? Aí vem a questão da biopolítica. Se eu me coloco, historicamente, neste lugar, como mulher, ou como homem, ou como homossexual, heterossexual, bissexual, se eu preciso me afirmar em algum lugar, eu já me tornei vítima. A única escapatória que há para um indivíduo, para que ele não seja submetido a um mecanismo qualquer biopolítico, é ele jamais afirmar a sua sexualidade. É ele fazer um negócio muito sabido, gente, que é passar de cantinho, assim, fingir que não viu. O único jeito de você não ser vítima daquilo que a cultura faz de manipulação em torno da sexualidade, dos discursos sobre a sexualidade, das regras, das obrigações que são criadas em torno de uma sexualidade ou em torno de um gênero, o único jeito de um indivíduo se salvar disso é ele não contando nada nunca para ninguém. Foucault dizia que o único jeito de alguém ser livre em relação a isso, talvez a única subversão que realmente seja boa, seja aquela de você simplesmente viver para o seu prazer em relação ao sexo, mas sem precisar
desenhá-lo e ofertá-lo ao olho predador do outro. A ordem do discurso também, ela é biopolítica. Ela também serve à estrutura da biopolítica. Ordem do discurso, o que é a ordem do discurso? A ordem do discurso é a ordem da fala pronta. Então, eu posso falar de um ponto de vista, do ponto de vista da filosofia, da psicanálise, do ponto de vista da medicina, do ponto de vista do direito, do ponto de vista da minha religião, do ponto de vista dos meus preconceitos, do ponto de vista... Eu posso até ocultar qual é o ponto de vista a partir do qual eu falo e que um bom leitor poderá entender que eu falo a partir de uma perspectiva, mas é um fato que sempre tudo aquilo que a gente fala vem de dentro de um discurso. A filosofia, ou filosofia, é a coisa que a gente pode chamar de tentativa de escapar do discurso e poder fazer uma fala que ultrapasse isso. A gente pode também chamar literatura disso. Mas, na hora em que aparecem também os críticos, os coordenadores dos discursos, dizendo que a literatura é isso e não é aquilo, de novo a gente entrou dentro da ordem da biopolítica. Então, o único jeito que a gente tem de escapar da biopolítica é vivendo naquela história de ser um cachorro que está escapando e que tem sempre um tigre atrás querendo morder o seu rabo. Então, é correr, porque senão o bicho pega. E é o único jeito. Do contrário, se você ficar, você já está perdido. Bom, então, isso é a biopolítica. A biopolítica é o controle que a indústria, o governo, as instituições, quaisquer que sejam, têm sobre a nossa vida. Quanto controle temos de fato sobre as nossas escolhas? Segundo Foucault, as relações de poder numa sociedade criam políticas que gerenciam a vida e a morte das populações. Na antiguidade, a vida era de propriedade dos poderosos, que decidiam diretamente o destino daqueles que tinham sob seu domínio. Na modernidade, são as leis e regras de controle cotidiano sobre os corpos que passam a gerenciar a forma como cada um leva a sua vida. Até onde a nossa vida nos pertence? E quando a nossa vida nos escapa? Essa discussão continua daqui a pouco no Café Filosófico.